Hoje nós vamos finalizar nos versículos 5 e 6. Capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4 de 1 Pedro. A minha versão é atualizada, Almeida Revista Atualizada. Diz assim: seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Estamos numa caminhada e partindo para o fim, onde falamos sobre as características, o que precisa uma mulher, pode trazer aqui, obrigado. O que precisa uma mulher cristã, uma mulher crente? Qual palavra que ela precisa para se fortalecer, para passar, para ter uma vida com um marido não crente? Falamos sobre a submissão. E o contexto de 1 Pedro, ele está falando para os cristãos em geral. A preocupação dele aqui sim é com as mulheres que tinham maridos não crentes numa cultura greco-romana, onde a mulher poderia sofrer várias restrições se ela não seguisse o marido e a religião do marido. Então, nunca foi intenção dos apóstolos de Jesus que o cristianismo fosse um disruptor de cultura, através de, vamos dizer assim, aqui quebras de relacionamento, quebras de contrato. Imagine só, aqui eu disse para vocês que ele falou, se submetam às autoridades humanas. Primeiro ele diz, todas as autoridades. Aí ele fala, se submeta aos imperadores. Se submetam, vocês cristãos que são servos, escravos, se submetam aos seus senhores. E vocês cristãos, mulheres, se submetam aos seus maridos. Claro que em todas essas áreas, em todas essas classes há abuso de autoridade. O imperador abusava dos seus liderados. Os senhores abusavam de muitos cristãos. E com certeza maridos também abusavam de esposas. Então por que eu posso dizer com certeza que havia abuso? Porque o mundo jaz no maligno. Aonde há o pecado, há abuso. Aonde há o pecado, há egoísmo. Aonde há o pecado, há orgulho. E o pecado, ele destrói e corrompe todas as relações humanas. Então, havia sim um relacionamento abusivo do imperador para com o povo. Dos senhores para com os escravos, dos maridos para com as esposas. Então, poderia haver um relacionamento bom e outros com relacionamento abusivo. Mas o cristianismo nunca foi, como eu disse aqui, um disruptor de cultura. Onde fala o seguinte, olha, não tolerem abuso. Peguem as suas armas e lutem pelos direitos de vocês. Se levantem a voz de vocês contra o abuso. Pedro não fala isso. Ele não fala, mas com isso ele não está dizendo, deixe que abusem de vocês e não façam nada. O que ele está dizendo é, não peguem armas, não façam alvoroços. Por quê? Porque todo esse tipo de alvoroço, ele seria suprimido pela cultura, suprimido pelos líderes da época, e o cristianismo seria visto como uma religião de baderneiros. Uma religião, vocês já viram, lá nos Estados Unidos, um grupo chamado Antifas, que eles vão nas ruas, quebrando as lojas, quebrando os lugares. Então, eles
poderiam pensar que o cristianismo é um grupo que levanta baderneiros, que vai para as ruas quebrar lojas, que vai para as ruas fazer bagunça. E era isso que o apóstolo Pedro não queria. Então ele fala, se submetam às lideranças, ainda que elas sejam abusivas, que é o caso que ele fala para os senhores. Aí ele fala assim, mas sigam o exemplo das Escrituras. Sigam o exemplo das Escrituras. Chegando para as mulheres, ele fala para essas mulheres, elas tinham um modelo. Pode baixar um pouquinho, por favor? Esse modelo era o modelo das mulheres do Antigo Testamento. Primeiro ele fala o seguinte, a mulher, para ganhar o marido dela para Jesus, ela deveria se submeter a ele. E eu disse aqui já o que seria essa submissão. E aí ele fala o seguinte, que ela deveria ter um trajo, lembra que eu falei na semana passada, o cosmético da esposa cristã? Qual que é a maquiagem que ela passa? A maquiagem espiritual é a maquiagem que cuida do espírito, que faz da mulher ter um espírito manso e tranquilo. Ele fala assim, então esse é o espírito da mulher cristã. E aí ele fala, porque essa maquiagem, essa marca da maquiagem que a mulher cristã deve passar, é a mesma marca que a Sara, esposa de Abraão, passava. Então ele está dizendo, as mulheres de hoje devem ter o exemplo de Sara, porque o mesmo trajo espiritual que Sara teve, é o trajo espiritual que vocês têm que ter, é a roupa espiritual que vocês têm que ter. Mas lembra que eu falei, essa palavra trajo é da palavra cosmos, que vem da palavra cosmético. Então, esse mesmo cosmético espiritual que Sara usava, é o cosmético espiritual que vocês devem usar. Aí ele vai falar aí no versículo 5. Pois foi também assim que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus. Primeiro, foi assim também que a si mesmos se ataviaram. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que é possível. Às vezes, a gente vai para a desculpa o seguinte, pastor, isso aí que o senhor está pregando é impossível. Nos nossos dias, ter um espírito manso, tranquilo. O senhor não mora com meu marido, pastor. Ser manso e tranquilo com aquele homem dentro de casa é impossível, pastor. Ele tem curso superior para me tirar do sério. Não tem como, pastor. É impossível. E Pedro está dizendo, é possível. Ou você fala assim, não, pastor, eu não conheço nenhuma mulher que seja assim. É impossível. Pedro fala, é possível porque foi assim que as santas mulheres do passado agiam. E ele dá o exemplo de Sara. E ele usa a palavra santa, santidade. Ou seja, a santidade da esposa cristã não está só na roupa dela. Às vezes a gente pensa, não, aquela ali é uma esposa cristã, ela não falta culto, ela se veste com modéstia, ela fala com modéstia, mas em casa é um general com o marido. Em casa ela manda em tudo e desmanda. E está dizendo aqui que não é o caso, não pode, se ela age dessa forma em casa com o marido, ela não é uma santa mulher de Deus. Ela é uma mulher religiosa, que na aparência da igreja, das pessoas, ela demonstra uma espiritualidade, mas a santidade, marquem isso que eu estou falando para vocês. Quem olha para mim e fala assim, nossa, o pastor é um homem de Deus. Pastor maravilhoso. Sabe, irmãos, a minha maior preocupação é que a minha esposa e a minha filha me vejam como homem de Deus. Porque elas convivem comigo todos os dias. Vocês não me veem todos os dias. Agora, a minha esposa e a minha filha me veem todos os dias. Eu lembro uma vez uma pregação e eu vi a filha de um pastor chamado Russell Shedd, talvez vocês não conheçam, coloquem na internet, um velhinho de 90 anos, a paciência, a mansidão em pessoa. Uma pregação incrível, um conhecimento incrível.
E a filha dele, ele já devia ter quase uns 80, mais de 80 anos, disse que nunca viu o pai levantar a voz para a mãe, em todo o tempo que ela morou com eles. Mais de 50 anos. Ela nunca viu o pai levantar a voz para a mãe. E aí eu paro para pensar, isso sim é dar testemunho de santidade. É fácil dar testemunho de santidade na igreja, eu quero ver dar testemunho de santidade dentro de casa. Algumas pessoas eu falo o seguinte, eu já fui, sabe, irmãos, já falo para vocês aqui, chamar o pastor para ir tomar um café na casa de vocês e pedir aconselhamento de casamento, eu vou dar o exemplo para vocês do que aconteceu. Fui num casal e se pegando, aquela briga. Quando o pastor chega, ai, pastor, o senhor quer um café? Senta aqui, pastor, não sei o quê. Ai, pastor, não sei o quê, não sei o quê. Essa daqui, ó, não sei o quê. Aí vem a mulher, não, pastor, não sei o que, toma aqui, o senhor quer isso? Porque esse homem, pastor, é como fala assim, meu querido, se você tratasse a sua esposa do jeito que você me trata, o casamento de vocês ia durar para sempre. Minha irmã, se você tratasse o seu marido da mesma forma que você trata o seu pastor, o seu casamento ia durar para sempre. É como que a gente tem um respeito para os de fora, e a gente perde o respeito para os de dentro. O marido é um grude com os amigos de campo, com quem ele fala de futebol, é amigão. Quando a mulher é bruta, é grosso. A mulher, quando fala com as amigas lá do salão, da novela, é amiga. Quando é o marido, deixa de lado, trata mal. O que esse texto está dizendo é que a gente tem que respeitar. A santidade, o respeito, é visto por quem come 1 quilo de sal com a gente. Não tem como a gente dizer ser santo, arrotar a santidade para os de fora. É quem está dentro da nossa casa, que vê quem realmente nós somos. Porque eles vão ver os nossos pecados, vão ver as nossas falhas. É ali que a gente aprende a perdoar. É ali que a gente aprende a amar pessoas falhas. Porque aquilo que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. É o amor de Deus. Então, o que ele começa dizendo aqui é isso, que há exemplo, e o exemplo era de Sara dentro de casa. E ela falava assim, que ela era uma santa mulher, e a santidade dela era visto dentro do lar dela, não era visto fora do lar. E como que era visto a santidade dela? Diz assim que ela, Sara, né, esperavam santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor. Primeiro eu vou ir para essa palavra aqui, chamando-lhe Senhor. Depois eu vou voltar e vou falar do esperar em Deus e estar submissa. É interessante falar assim, o marido já pensa aqui, né? Tá vendo? A partir de hoje, nada de chamar pelo meu nome em casa. É Senhor. Senhor fulano de tal. Tá? Se quer ser igual Sara, então eu sou Senhor para você. Nada a ver, não é isso que a Bíblia está dizendo. Tá? Existe só um lugar em todo Gênesis, onde conta a história de Abraão, onde Sara chama Abraão de Senhor. Eu quero que vocês abram comigo em Gênesis, capítulo 18, versículo 12. Vamos para o texto que Sara chama Abraão de Senhor. Gênesis 18, versículo de número 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma, depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão, porque riu Sara, dizendo, será verdade que darei à luz ainda sendo velha? O texto aqui é a história em que os anjos e o Senhor vai até a casa de Abraão, comem um alimento com Abraão e faz a promessa que Abraão terá um filho na velhice.
E quando ele faz essa promessa, Sara, ela ri. Mas ela tem uma risada como tipo assim, depois de velha, né? Eu vou ter esse prazer. Só que essa risada é também uma risada que ela poderia denigrir a imagem do marido. É como que, isso aí nem com Viagra mais. Esse aí, depois de velho. Vocês estão rindo, mas é como isso. É como que a mulher poderia zombar da capacidade do marido. Publicamente. E é isso que está dizendo aqui que ela não está fazendo. Ela jamais ia, ainda que ele tivesse as limitações dele, as dificuldades dele, ela não ia expor as limitações e as dificuldades do seu marido. Mas ia chamar ele de Senhor, tratando ele como que ele fosse uma pessoa respeitosa. Então, a mulher precisa respeitar o marido e não expô-lo, não impô-lo ao ridículo, não fazer com que publicamente ele seja zombado pelas dificuldades, falhas e às vezes limitações que ele teve. Então, a mulher deve proteger o marido de ser zombado, caçoado. O que vai dizer lá em Provérbios, capítulo 31, que a mulher sábia, ela honra o marido dela. Então, é como que quando os homens se reúnem na porta da cidade, tudo que eles têm é louvar o marido pela mulher que ele tem. Do contrário, a tola, ela sai espalhando os problemas, dificuldades, falhas e limitações do marido para as pessoas. Então, é como que as pessoas, elas têm informações que denigrem a imagem do marido. E isso é o que Sara não fazia. Então, Sara poderia denigrir a virilidade de Abraão aqui. Mas ela não faz. Ela prefere, então, chamá-lo de Senhor. Só que ela riu. Ela riu porque não só dela, porque nem ela nem ele dava mais para o gasto. Então, ela estava rindo da impossibilidade. Só que esse rir de Sara estava envolto com uma incredulidade do poder de Deus. Mas, e aí ela aprende a confiar em Deus, a esperar em Deus. Então, se Deus é poderoso, até esse marido aqui vai me dar um filho, esse velho. Se Deus pode todas as coisas. Então, se uma mulher que espera em Deus, ela não precisa zombar do marido, ela não precisa temer as limitações do marido. Sara poderia dizer o seguinte: imagine só se Sara fosse uma mulher que não fosse mais estéril, mas o marido dela fosse. Ela poderia temer o futuro, temer que jamais teria um filho com ele. Mas está dizendo aqui que ela confiava em Deus. As santas mulheres que esperavam em Deus. Ela aprendeu a esperar em Deus. Então não está dizendo aqui que as mulheres hoje são perfeitas. Sara aprendeu a confiar em Deus. Eu não posso dizer para vocês que Sara esperava em Deus quando ela chega para Abraão e fala: deita com a minha escrava Agar, porque é dela que a gente vai ter o nosso descendente. Ela não estava esperando em Deus ali. Tanto que depois a escrava engravidou, ela foi, vamos dizer assim, tratada mal pela escrava, e ela falou assim: tá vendo? A culpa é tua, você engravidou essa escrava e agora ela vira as costas para mim. Aí parece que Abraão fala, né, como todos os maridos de hoje: mas tudo é culpa minha. Tudo a culpa é minha, não faço nada de errado. E ele fala assim, como os maridos respondem hoje, Abraão respondeu: você que decide, meu amor. Faça com ela o que você quiser. Não poderia ter sido assim. O que uma mulher ressentida faz? Não quero ser inimigo de uma mulher ressentida. Simplesmente mandou ela grávida para o deserto, se vira. E ela aprendeu a confiar em Deus. Então,
Aprendam que Sara, que é o exemplo de vocês, não era perfeita. Então eu não espero ser pastor de mulheres perfeitas. Eu não espero ir tomar café com vocês ou receber mensagens e ouvir coisas de vocês, mulheres. E o pastor vai fazer assim: não acredito que a minha ovelhinha faz essas coisas. Se a mãe espiritual de vocês, que é Sara, fez tantas coisas, então eu sou o pastor que ouço tudo e faço cara de paisagem. Tá, continua. É assim que tem que ser, irmãos. A gente tem que ir para a solução dos problemas, para a palavra. Então, Sara não era perfeita, mas Sara, ela aprendeu a esperar em Deus. Por que ela aprendeu a esperar em Deus? Voltemos para 1 Pedro. Porque diz a continuação: chamando-lhe Senhor, do qual vos tornastes filhas, praticando o bem, não temendo perturbação alguma. A versão fala não temendo nenhum mal, ou alguma outra versão diz não tendo medo. Tudo que eu preguei aqui nessas 4 quarta-feiras é para chegar nesse final para as mulheres que me ouviram e são membros aqui da igreja ou não são. Meu desejo com essa palavra foi que vocês, mulheres, não tivessem medo. A palavra está aqui para vocês, mulheres. Não é para humilhar vocês. Essa palavra aí é só para pastor pôr obrigação sobre a gente. Porque eu tenho que ser submissa. Porque eu tenho que ser mais mansa com meu marido. Porque eu tenho que ter autocontrole. Porque eu. A palavra está dizendo o seguinte: sim, é tudo isso. Por quê? Porque do contrário você vai viver cheias de medo dentro de você. Do contrário, você vai tentar manipular, vai tentar forçar as coisas, vai gritar, vai brigar, vai espernear. E você vai olhar dentro de você e você está como um tumulto, está como um vendaval, como uma tempestade de emoções e cheia de medo. Medo do quê? De que você não sabe o que vai ser do futuro. Se ele não fizer isso, se ele fizer isso... Se o meu marido não fizer isso, eu vou sofrer com isso. Se o meu marido fizer isso, eu vou sofrer assim. Se ele fizer isso, é como que vocês querem abraçar o casamento de vocês, a família de vocês, de certo jeito, de certa forma, para que vocês não tenham medo. Porque hoje vocês estão inseguras. Vocês não estão inseguras por conta do marido de vocês. Vocês estão inseguras porque vocês não estão esperando em Deus. Não importa o que o marido de vocês faça ou deixe de fazer, se vocês crescerem no conhecimento da graça e da palavra e esperarem em Deus, o marido de vocês pode ser o pior verme dessa história. Pior verme, no sentido que eu estou dizendo, não é atacando os homens, porque eu sei de que alguns maridos que Pedro estava dizendo aqui, que eram pagãos, que tinham 4, 5, 6, 7, 8 esposas. Gastavam dinheiro, porque nessa época eu já falei aqui sobre a questão sexual de Tessalonicenses, a cultura é igual. O homem tinha uma amante, ele poderia ir para a casa dos prazeres, ele poderia ter 4, 5, 6 mulheres, então eu sei que tipo de verme que eram os homens da época de Pedro. E ele está dizendo para essas mulheres que tinham maridos bem piores do que vocês têm hoje, que não tinha Maria da Penha, que não tinha nada do que tem hoje. Eram homens muito, muito piores. Que hoje as mulheres se divorciam e a maioria vai ficar com a guarda dos filhos. Aqui o marido falava, toma a carta de divórcio e os filhos ficam comigo. Era isso que essas mulheres enfrentavam, muito mais, algo muito pior do que as mulheres passam hoje. E Pedro está dizendo para elas, se vocês esperarem em Deus, é possível vocês não temer a mal algum. Por isso
que eu digo para vocês, mulheres, o problema de vocês está dentro de vocês. Não está no marido de vocês. Porque o marido de vocês é ele com Deus. Você não vai mudar nada nele. Eu não vou mudar nada. Ele não vai mudar nada. É Deus. Nós oramos, intercedemos e ministramos a palavra, semeamos. Mas quem dá o crescimento é Deus. Quem tira as escamas dos olhos é Deus. Quem dá visão aos cegos espirituais é Deus. Não tem colírio para tirar a cegueira espiritual. Não dá para dar o jeitinho brasileiro. Não dá. É fé, oração, paciência. Mas salvação é individual. A catraca do céu só passa de um. Não passa de dois. Não vai de dupla. O caminho é estreito. E só passa um de cada vez. Então, mulheres, se preocupem em não perder a salvação de vocês. Esse em primeiro lugar. E em segundo lugar, se preocupem para o marido de vocês não perder a salvação dele. Se a sua está garantida, então agora ajude ele a obter a dele também. Não é, o problema é teu, a minha já está garantida. Não é isso. Se a tua está garantida, chore as madrugadas pela dele, interceda nas madrugadas por ele. E na frente dele, pastor, o que eu faço? Cara de paisagem, meu amor, tudo bem, quer um ovo? Seu café está servido, bom dia, bom trabalho. É assim mesmo. Quando ele bater a porta e sair, Senhor, cuida desse homem, Senhor. Se o Senhor não for à frente, eu esgano, Senhor, me dá paciência. Tudo bem, tudo bem. O Senhor sabe, o Senhor conhece. Por quê? Porque fazendo assim, vocês não vão dar brecha para o inimigo das almas de vocês. O que ele quer é uma discussão. Porque é ali que ele entra, é aí que ele semeia, é aí que ele faz um foguinho virar um fogão. Então, agindo dessa forma que eu falei para vocês, vocês não vão dar brecha para o inimigo. Amém? Senhor, obrigado pela tua palavra, Senhor, que nos auxilia, nos ilumina o caminho que devemos andar. Senhor, guarda cada uma das mulheres, as esposas, Senhor, desta igreja. Aquelas que ainda não são esposas e um dia serão, Senhor, que possam já aprender com essa palavra e guardar no coração, Senhor. O Senhor é aquele que sustenta as oprimidas. Aquelas mulheres que às vezes podem pensar que estão sozinhas e ninguém está vendo a luta delas. Ninguém está vendo as lágrimas delas nas madrugadas em oração. O Senhor vê, o Senhor ouve e o Senhor recebe como um incenso de aroma suave cada oração, cada intercessão. Tem misericórdia desses casamentos, Senhor. Tem misericórdia desses lares. Transforma, Senhor. Restaura novamente a alegria que muitos acreditam que é impossível. Muitos olham para os seus casamentos hoje e dizem, já não existe mais. Aqui um dia foi um casamento, aqui um dia foi um relacionamento, hoje já não é mais. Assim manda dizer o Senhor. Como aquele vale de ossos secos que o profeta poderia olhar e dizer, um dia isso foi um deserto, um exército, um dia isso foi um grupo de pessoas, hoje não é mais nada, hoje é somente um vale de ossos secos. Pela palavra do Senhor, aquele vale de ossos secos voltou à vida e se tornou um grande exército. O que é impossível para mim, diz o Senhor. Se o Senhor vai soprar um vento no vale de ossos secos do teu casamento e trazer vida ao deserto, Ele é poderoso. Não duvide, não fale daquilo que você não sabe, não fale daquilo que você não conhece. Espere no Senhor,
Não tenha medo. E o demais Ele fará. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.